Vamos lá. Vamos para a palavra de Deus. Como viver uma fé verdadeira? É o tema da nossa palavra hoje. Os irmãos que estão acostumados, aqui toda vez que eu prego, eu sempre falo isso, os irmãos sabem que eu tenho um pé na Assembleia, né? E quando a gente vai ler os textos, aí os irmãos já estão se manifestando aí, a gente lê de pé, para a glória de Deus, né? Em reverência à palavra de Deus. Quem aqui tem um pé na Assembleia? Gente, tem gente que tem, não é o pé não, é o tutano. É da Assembleia, mas veio para a igreja da Parede Preta, né? Algum dia tem os que já falaram mal, mas estão aqui para a glória de Deus agora. Quando chegou aqui, viu que só que era cor. Não tinha nada a ver, entendeu? Mas glória a Deus. Vamos ler o texto que está lá em Hebreus, no capítulo 11. A gente vai ler do verso 1 ao 3. Depois, nós vamos ler do 17 até o 19. Hebreus, capítulo 11, do verso 1 ao 3. Depois nós vamos ler do 17 até o 19. Se vamos falar de fé, é impossível não falar de Hebreus, capítulo 11. Como eu não mandei os textos para a mídia, eu não vou poder cobrar nada. Estou aqui humildemente, desde já me arrependendo. Aleluia. Se não me perdoar, não vai para o céu. Amém? Glória a Deus, está perdoada lá, glória a Deus. Então, mas já pode colocar o texto aqui para a glória de Deus. Para a gente, né, acompanhar aqui. Ah, viu? Funcionou. Olha aí. Hebreus capítulo 11, nós vamos ler do verso 1 ao 3, depois do 17 até o 19. Diz o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque a sua descendência será considerada, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta entre os mortos. Cubra sua cabeça. Pai, essa é a sua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa para fazer o impossível. E nós estamos reunidos aqui nesse lugar, ó Pai, para bendizer o seu nome. Crendo, ó Pai, que maravilhas o Senhor vai fazer no nosso meio. O que nós desejamos, ó Pai, nessa noite, é que nós sejamos tocados por essa palavra e transformados por ela. Pai, no nome de Jesus, eu oro para que quando a gente saia daqui, a gente não saia, ó Pai, da mesma maneira em que entramos, mas que a sua palavra venha fazer o efeito devido e esperado pelo Senhor, ó Pai. No nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Pode tomar o seu lugar. Glória a Deus. Deus é bom. Uma coisa que é importante também de falar, se você por acaso está meio que sentindo falta do nosso pastorzão, Renan. Quantos estão sentindo falta do pastor Renan aqui? Irmãos, esse vaso tirou um tempinho de férias. Aleluia. Que férias são necessárias. Amém? Hoje ele já está lá celebrando, né, a Novos Começos em Niterói, que é a nossa mãe. 12 anos da nossa igreja. Glória a Deus. Inclusive vocês também estão convidados a estar lá amanhã. Todos nós aqui estaremos lá amanhã para celebrar os 12 anos. E na terça-feira também tem festa lá. Então ele está lá. Na semana que vem ele está aqui com toda a família aqui para poder estar na conferência do Pink. Amém? Glória a Deus. Que tem um povo que começou a fazer uns comentários meio esquisitos. Eu falei assim: Senhor, vou dar esse testemunho para o povo acalmar o coração, para a glória de Deus. Amém? Férias é necessário. Glória a Deus, Deus é bom.
Nós vamos falar hoje como viver uma fé verdadeira. Porque existe uma fé que não é verdadeira. Logo, nós precisamos viver a fé ao nível que o Senhor nos chamou para exercitar. Nós lemos aqui o texto de Hebreus no capítulo 11 e a figura que nós vamos conversar aqui para poder retratar isso será Abraão. Porque o desejo de Deus é que você não passe uma vida sem ter uma fé verdadeira. Existem muitas pessoas que nasceram de novo e mesmo nascendo de novo, não experimentam dessa fé real, dessa fé, irmãos, que não é para obter coisas. Porque às vezes a gente aprendeu que fé são declarações positivas, mas eu quero te lembrar que um papagaio também sabe fazer isso. Se você ensinar o papagaio a falar amém, ele vai falar. Se você ensinar um papagaio a falar em nome de Jesus, ele vai. E você não é papagaio, você é filho de Deus. Então, fé não é falar positivo. É lógico que dos nossos lábios precisam sair palavras cheias de graça. Mas fé não é assim, em nome de Jesus vai acontecer e pronto. Porque a definição que nós lemos de fé não é falai positivamente e verás a glória de Deus. Mas é crer nas coisas que não se vê. Aleluia. A fé, ela crê nessa realidade daquilo que está invisível, mas que o Senhor já viu, e porque eu creio no Senhor, eu vou ver como Ele está vendo. Amém? Por isso que a fé, ela se baseia, ela se fundamenta na própria palavra do Senhor. Então, se nós cremos na palavra e se nós declaramos a palavra, essa palavra será o fundamento da nossa vida. E se estamos fundamentados nessa palavra, logo a fé irá fluir do nosso coração, porque nós estamos fundamentados na palavra que vem no trono de Deus. Amém? A história de Abraão começa em Gênesis no capítulo 12, amém? E quando essa história começa, Deus faz um convite para Abraão, que naquele tempo, ali na altura de capítulo 12, ele se chama Abrão. Quantos já receberam um convite de Deus? Deus te convidou para fazer alguma coisa. Porque poucas pessoas, vou começar a orar para o Senhor te convidar mais. Ou pode ser aquele problema da mão que não levanta. Gente, eu oro para que isso seja curado. E pior que é um negócio que está espalhado, que eu estava em Macaé domingo passado. Irmão, levanta a mão aí. Cara, o povo não levanta a mão. Eu falei assim, Senhor, vamos enviar todo mundo para Moriá e mandar uma carta de recomendação. Ser curado para levantar a mão. Em nome de Jesus. Quando Deus chama Abrão, o convite é: sai da sua terra, do meio da sua parentela e da casa do seu pai. Você já percebeu que a gente, na nossa vida, a gente persegue viver de uma maneira confortável? Não é isso? Se a nossa casa não está confortável, a gente já quer morar numa outra casa mais confortável. Se o carro começou a ficar meio esquisito, você já começa a desejar um carro mais confortável. O nosso sonho era trabalhar em casa, né, assim, bem pertinho de casa, para não ter que pegar trânsito nem nada, um salário que desse para eu fazer todas as minhas maluquices e pagar as contas e sobrar dinheiro, não é? Tipo assim, você ficar sem motivo para poder gastar. Assim, meu Deus, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, não tenho nem mais o que comprar. A gente está perseguindo isso. Só que os convites de Deus, não é para te colocar no conforto, é para te tirar dele.
Porque fé não opera na zona de conforto. Fé não vai operar na zona de conforto. Todas as vezes que o Senhor nos convida, é para provocar o sentimento de não estar confortável. Porque o sentimento de não estar confortável tira você do controle. Aleluia. Quando você declara assim, Senhor, Tu és o dono da minha vida e tem um controle de todas as coisas. Ele, tudo bem. Só que na atual fase da tua vida é Tu que está controlando. Como o amado me convidou para controlar, te removerei. Aleluia. Vou te remover desse palácio e vou te empurrar para o deserto. E nós vemos que Deus chama Abraão para sair da terra, da parentela e da casa do seu pai. Ele reluta ou obedece? Completamente ou parcialmente? Parcialmente. Mas o varão não fica discutindo. Fica assim, Deus falou com ele, depois ele não fica. Será que é da tua vontade, Senhor, que eu faça o que você me disse para eu fazer? Senhor, Tu podes mandar uma confirmação da confirmação? Porque, de fato, eu preciso confirmar aquilo que Tu confirmaste. Porque a gente ora na linguagem da Bíblia, aleluia, Almeida Corrigida e Fiel. A gente ora nessa versão. Confirma, Senhor, de novo aquilo que o Senhor já confirmou. Porque eu estou considerando que não está tão confirmado assim. E eu preciso, só que essa consciência de pedir confirmação da confirmação é porque você está querendo saber o que não é necessário saber agora. Porque quando Deus te dá um comando e não diz como, o que vai acontecer depois, é porque você não está preparado ainda para o que vai acontecer depois. Porque se Deus te conta tudo, você não faz nada. Aleluia. Então Deus tem a habilidade de conversar com você na altura da sua maturidade. Amém? Tem umas pessoas que Deus conta tudo. Ó, você vai ficar doente daqui a 6 meses, tá? Mas eu vou te curar naquele leito. Amém? Vou enviar algumas pessoas que serão ali suporte para você, vou te tirar daquele leito. Tu sairás. Então a pessoa já fica assim, estou pronto, Senhor. Já estou contando os dias para ficar doente, tu vai fazer. Tem pessoas assim, eu conheço gente assim, que chegou, não, Deus já tinha me falado, que eu ia para o hospital, quer ser curado. Eu falei assim, varão, tu tá forte o negócio aí, tá? Porque comigo o Senhor vai me contando em doses homeopáticas. Ele me conta um passo, aí eu dou um passo, ele me conta o outro passo, a gente vai andando junto, entendeu? Assim. Agora tem gente que o Senhor já conta tudo, de uma vez. No caso de Abraão, o Senhor não falou tudo. Disse para ele sair da terra, da parentela da casa do seu pai, que para ele ir para um lugar que ele ia mostrar. O vaso saiu da terra, porém levou Ló junto. Conhece alguém assim que obedece parcialmente? Não olha para o lado em nome de Jesus, tá? Porque às vezes essa pessoa pode estar do seu lado. Mas tem gente que carrega alguns Lós na vida. Sabe o que significa Ló? Véu. E véu tampa o quê? A visão. Está obedecendo, mas está com as vistas tampadas. Então, a obediência não é completa. Só que o Senhor vai fazer com que Abraão comece a manifestar uma fé que é verdadeira. Porque o Senhor vai precisar te conduzir a um nível de obediência que você ainda não conhece. Para que você experimente de uma fidelidade da parte de Deus que você também não conhece. Porque o Senhor é aquele que trabalha com matéria-prima. E a matéria-prima que Deus gosta é algo chamado obediência. Aleluia.
Ele sai porque o Senhor promete ele algo, e ele já poderia começar vários questionamentos, mas ele não faz. Mas ele começa a caminhar. E nós iremos ver aqui nessa noite que Deus está te chamando para manifestar uma fé tão poderosa e tão verdadeira, que você será capaz de trazer para a terra a realização da vontade dele, que já está estabelecida na eternidade. Porque quando Deus comunica algo na terra, ele já fez na eternidade. Então a nossa obediência, a nossa fidelidade para com o Senhor traz a existência daquilo que o Senhor já viu na eternidade, daquilo que Ele já viu completo, daquilo que Ele já viu realizado. Ele já te viu totalmente realizado, Ele já te viu no lugar aonde Ele está apontando para você ir. Ele já te viu no deserto, mas Ele também já te viu saindo do deserto. Aleluia, se for para o Senhor, pode aplaudir. Agora pergunta para o seu irmão, o irmão que está do seu lado assim: você está pronto para viver uma fé verdadeira? Você acha que ele te convenceu? Que está pronto? Porque se você estiver pronto, Deus vai começar a mexer em algumas coisas aí na sua vida. Porque às vezes, nós queremos que o Senhor mexa na nossa vida parcialmente. Senhor, tu pode mexer nessa área aí, mas nessa outra aqui, vem devagar, Senhor. Não trabalha muito aqui não. Vem devagar, entendeu? Deixa que eu que mexo, Senhor, que eu sei mexer melhor. Eu tenho uma planilha no Excel, Senhor. E não mexe nessa planilha não, que está tudo direitinho. Agora que eu consegui organizar, Senhor, ficou no 0 a 0. Não mexe nisso aqui não, Senhor. Mas o Senhor, Ele tem o hábito de colocar mais algumas linhas em onde a gente colocou o ponto final. Aleluia. E eu quero nessa noite aqui te mostrar 3 evidências de uma fé verdadeira. Diga-se comigo: eu vou viver uma fé tão verdadeira que será visível na minha vida, na minha família, em tudo que eu faço. Todos verão que eu sirvo ao Senhor. Amém, gente? Glória a Deus. E a primeira evidência que eu quero falar aqui com vocês de uma fé verdadeira é o bom testemunho. O texto que nós lemos em Hebreus no capítulo 11, a partir do verso, a gente leu o verso 1, mas está escrito no verso 2, que os antigos obteram um bom testemunho diante do Senhor. Por que eu estou falando que há uma necessidade para viver uma fé verdadeira de um bom testemunho? Porque a fé ela opera a partir de um caráter. A fé, uma pessoa ela pode saber inúmeros versículos, mas se ela não tem caráter, não adianta querer andar na fé, porque não vai funcionar. A fé ela opera através de um caráter transformado. Você vai ver todas as vezes que Deus ia falar de alguém, por exemplo, o Senhor ia falar de Jó, começava a falar que Jó era íntegro. O Senhor vai falar de Noé, começava a falar, Noé era alguém de bom caráter, tinha integridade, andava com Deus. Por muitas vezes o Senhor, quando apresenta alguém, apresenta a partir de um caráter. Na história que nós estamos usando aqui com base de Abrão, Abrão teve que ser também provado no seu caráter. Porque quando ele obedece ao Senhor, ele está com o seu caráter imperfeito.
mas ele vai levar, o Senhor vai levar o caráter dele à plenitude. Por isso que às vezes você não consegue entender que coisas ainda não aconteceram, porque antes de acontecer, você precisa estabelecer um bom testemunho. Amém, gente? Quem aqui fez o curso de casais e finalizou essa semana? Quem aqui? Um casal lindo, estão sorrindo muito. Glória a Deus. A unção está forte nessa casa, né? O vaso fez assim, ó. Tá vendo, gente? Você que não fez ainda o curso de casais, em nome de Jesus, faça o curso de casais. Fica de pé aí com esse sorriso aí, esse casal aí, ó. Vocês vão ver. A irmã, que arrependimento ter levantado a mão. Olha só. Ah lá como que eles estão rindo, gente. Irmão. Ah lá, gente. Obrigado, tá? Qual o nome dos vasos? Amanda e Kevin. Os novos garotos propaganda do curso de casais. Irmãos, eles estão numa felicidade tão grande, então você pode perceber que tem um mover naquela casa. O Senhor está agindo naquele lugar ali poderosamente, no nome de Jesus. Eu estava falando aqui com os casais e falei sobre Noé com eles. E normalmente quando você olha para Noé, de que você lembra? A arca. A arca era um propósito de Deus para a sua eternidade, porque fala de aliança. Agora Deus também tinha um propósito na terra com relação a Noé. Porque o texto vai dizer que Deus deu a arca para Noé para que ele salvasse a sua família. Dentro daquilo que Deus havia dado para Noé, Deus tinha o plano eterno e o plano para estabelecer sobre a vida de Noé na terra. Não fique achando que quando Deus estabelece a vontade dele, ele vai fazer algo para a eternidade, mas também vai fazer algo em você para ser visto na sua geração. E a arca tem a ver com Deus, mas a história de Noé era pegar a família dele e colocar dentro da arca. Se ele era o único que cria, como conduzir uma família para dentro de uma arca? Só tendo caráter, só tendo um bom testemunho, só sendo alguém de palavra. Por isso que a família foi conduzida por Noé para dentro da arca, porque ele não era alguém que mentia. Quando Noé falava sim, era sim. Quando Noé falava não, era não. O caráter dele comunicava Deus e a presença do Senhor. Ei, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você quer viver uma vida de fé, uma fé verdadeira, Deus vai provocar você para que estabeleça um caráter tão grandioso, um caráter tão poderoso, que Deus será visto no seu caráter. Porque o que te dá poder e autoridade não é condição financeira, não são posses, porque tudo isso vai ficar aqui, mas o que nós carregamos para a eternidade é o nosso bom testemunho. Aleluia! Deus chama ele. Ele diz está dizendo para nós aqui, para todos nós, a vida pela fé vai exigir de todos nós caráter. Não adianta dizer que tem fé e seguir padrões humanos, e seguir padrões mundanos. Porque tem gente, irmãos, que tem uma vida cristã, que eu falo, meu Deus, onde essa pessoa leu isso? Como que ela conseguiu definir isso? Na Bíblia não foi. Que padrão é esse de cristão que muitas pessoas estão vivendo? Romanos capítulo 12 vai dizer que nós não devemos entrar no formato do mundo.
Romanos capítulo 12, no verso 2, vai dizer que nós não devemos viver padrões mundanos, mas que nós devemos entrar no formato de Deus, no formato da palavra, para que a gente experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, enquanto tiver padrão mundano na sua casa, na sua família, Deus não vai operar. E padrão mundano diz por muitas coisas. Como você lida com o seu dinheiro, como você se veste, o que sai da sua boca. Porque tem gente que recebeu Jesus, mas esqueceu de receber Jesus na sua língua. Qualquer coisinha fica estressado. Não olha para o lado. Olha para frente. Para não cair sobre você o espírito da acusação. Amém? Se veio alguém na sua mente, repreende. Amém? Porque Satanás está querendo que você acuse alguém. Mas você não é acusador. Aleluia? Glória a Deus. Inclusive, essa pessoa que está do seu lado, ela não se estressa. É um anjo. Gente, eu falei, essa pessoa que está do seu lado não se estressa, assim. Oh. Gente, houve uma reclamação aqui, está um espírito de reclamação aqui no alto. Não reclama, gente. Que isso? Você está confundindo. Não é reclamação que essa pessoa está fazendo. Tá? É uma observação. É diferente. Ela está pontuando, né? Pontuando. Mas a tonalidade que usa faz muita diferença. Amém? Porque tem gente que, não sei, coloca o microfone na garganta dela e gosta de falar alto. É crente, mas gosta de gritar. Você já viu? É crente, mas fica nervosinho à toa. E começa a colocar a culpa em tudo. São vocês que me deixam assim. Ah, que o Senhor começa a me usar nesse lugar com o espírito da profecia. Quando não são pessoas, é a falta de dinheiro. E a Bíblia diz que dinheiro é um Deus. Se ele muda o seu humor, é sinal que ele está te controlando. Ah, Senhor. Vou ficar sentado aqui. Recebeu o salário, fica feliz. Lá pro dia 15 está começando a ficar estressado, né? Dia 15 às vezes foi até exagerado, né? Que às vezes cai no deserto. E está tão quente a terra que a água bate e seca tudo. Irmão, tem fase que é forte. É forte. É tanto contas a pagar que você não está aguentando mais. Mas se isso está tirando o seu humor, é sinal que o dinheiro te controla. Porque quando ele chega, se te deixa feliz, se sai e te deixa triste, é sinal que ele está controlando a sua vida. Porque tem gente, irmãos, que é controlado por coisas do mundo. E essa noite, o nosso desejo é que a gente viva uma fé que seja verdadeira. Não uma fé controlada por padrões do mundo. Amém, gente? Glória a Deus. Deus é fiel. Aleluia. Deus vai te convidar para você andar com Ele. E sabe, quando a gente aprende a andar com Deus, você já visitou algum lugar que tem um guia? Já foi? Você já viu que o guia, ele não se importa com o que você acha? Às vezes você queria fazer o roteiro.
Você queria para um lugar, mas ele falou assim, não faz parte do roteiro agora. Primeiro a gente tem que ir para o outro lugar, porque nesse outro lugar faz mais sentido o primeiro. Depois a gente volta aqui. Deus faz isso com a gente. Tem gente que está solteira e diz, Senhor, resolve isso, Pai. Eu estou te clamando. Mas o guia está dizendo, não é essa área primeiro. Porque não adianta eu trazer uma pessoa para a sua vida se existem outras áreas que precisam ser consertadas antes. Porque eu não quero que aconteça uma desgraça na sua vida. Eu quero que seja pela graça. Então, quando uma criatura de 13 anos de idade quer namorar, você acha que isso está no tempo certo? Você é pai, se você quiser deixar namorar, é contigo mesmo. Mas está claro e evidente, se essa pessoa não trabalha, não paga um boleto, não sabe o que é problema, não sabe nada da vida, é sinal que não está pronto para, aleluia. Deus vai te chamar para andar com Ele. E quando Deus te chama para caminhar com Ele, Ele é que é o dono do roteiro. Porque Ele pode começar assim, vou começar com o seu trabalho. Porque eu não te quero mais nesse lugar. Mas Senhor, é aqui que é meu ganha-pão. Eu sou o seu pão. Mas Senhor, o que é que eu vou fazer? Vou te dar o plano, calma. Eu quero saber se você está disponível para andar, porque para andar com Deus, você precisa ter coragem para tomar atitudes que você está postergando há anos, mas o Senhor está continuando batendo na tecla, eu estou te chamando, e enquanto você não mudar isso, eu não faço mais nada. Agora vai ficar espiritual, irmão. Quando o tecladinho toca, eu esqueço do esboço. Quando o tecladinho toca, eu desço do altar, aleluia. Ah, meu Deus do céu. Mas também é um sinal que o tempo está acabando, né? Muita falsidade, gente. A gente está aqui falando para andar em integridade, andar em fé, andar em abundância. Vem esse ar aí do nada. Segunda evidência de uma fé verdadeira: suportar a aprovação. Vaso, acabou a água aqui, tá? Só para poder te falar. Sequíssima. Sequíssimas. Em Hebreus 11:17 vai dizer que, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho. A gente vê no início da história de Abraão, Deus prometendo a ele uma descendência. Ele tem uma mulher que é estéril. Mas Deus promete em cima de uma dor. Deus não promete em cima do que você tem em abundância. A promessa de Deus sempre vem em cima daquilo que nós temos em escassez. Em que você olha para você, olha para a sua geração e vê, é impossível se fazer. Mas Deus promete para ele. Mas agora nós vamos ver este homem disposto a entregar a promessa que Deus deu para ele. Porque se tem uma coisa que andar com Deus vai fazer, é você aprender a suportar o tempo de provação. Porque tempo de provação
Não é o diabo que está realizando. O diabo trabalha com tentação. E as tentações que Satanás tentam colocar sobre nossas vidas é para nos destruir. Sabe como o diabo trabalha? Em cima dos seus desejos carnais. E ele gera oportunidades para que você dê a luz ao pecado, mas a aprovação não. A aprovação tem uma fonte. Porque Deus, Ele quer gerar em nós algo que só o passar pela aprovação vai gerar na gente. Abra sua Bíblia em Tiago, no capítulo 1. Tiago, capítulo 1, verso 2. Diz assim: meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias. O texto está dizendo, irmãos, tenha por motivo de alegria esse BO que está na sua vida. E o texto está dizendo várias provações, e aqui vem de uma ideia de múltiplas cores. É uma ideia de que a gente passa provações de todos os tipos. Às vezes é na família, às vezes é na área financeira, às vezes é com amigos, às vezes é um vizinho maluco que aparece, às vezes é na igreja, às vezes a gente passa por diversos tipos de provações. Provações difíceis, provações que são rápidas, provações que demandam muito da nossa energia, mas o texto continua. Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. O texto está dizendo que quando você submete a sua fé nesse tempo de provação ao Senhor, vai produzir algo chamado perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Você lembra que a primeira evidência era o bom testemunho? O texto está dizendo que as provações vão produzir em nós perseverança, até que sejamos perfeitos e íntegros. Alguém sabe o significado da perseverança? Diga para a pessoa que está do seu lado assim, ó: paciência triunfadora. Perseverar é ser paciente. Você se lembra quantas vezes a sua impaciência te colocou em tempos muito difíceis? Enquanto a minha perseverança vai fazer com que eu ande em integridade, para fazer com que seja uma paciência tão grande, tão triunfadora, que se poderá suportar tempos difíceis. Porque é fácil saber quem não suporta a provação. Quando a pessoa é impaciente, você pode ter certeza, ela vive fugindo das provações. Não é o diabo que coloca você em provações, mas a provação é Deus dizendo: eu quero extrair de você um novo nível de perseverança. Eu quero tirar de você um novo nível de paciência. Eu quero extrair de você uma matéria-prima suficiente para realizar o impossível, aquilo que ainda não foi visto, mas Deus quer fazer e quer trazer a realidade na sua vida, o impossível. Mas para isso, não fuja das provações. Porque quando Deus diz para Abraão o seguinte: eu vou te dar uma geração, colocou ele em uma provação. Porque ele acordava todos os dias
a minha esposa não é capaz de gerar. Mas eu tenho uma palavra. Aquela palavra começa a corroer o coração dele, ao ponto de agirem em impaciência. E nós sabemos que pela história, essa impaciência gera um fruto chamado Ismael. E esse fruto está até hoje causando grandes danos. Porque existem danos que são irreparáveis. Mas sabe até onde Deus queria levar Abraão? Porque no início da história, só a mulher que é estéril. Mas chega uma hora que os dois se tornam estéreis. A palavra do Senhor vai dizer que eles se encontram já em velhice. Abraão agora tem um duplo motivo para correr o seu coração. A sua mulher estéril, ele também já não tem idade para gerar. A provação chegou no limite. Mas tem alguém andando com Deus. E no andar com Deus, Deus vai fazendo ele ver. Se movendo. Ele vai vivendo experiências com Deus. Experiências de intimidade, ele vai vendo. A mão de Deus é poderosa sim para fazer. A mão de Deus é poderosa sim para fazer. Eu mesmo estando estéril, eu estou estéril, minha mulher está estéril, mas eu já vi o suficiente para entender que Ele pode fazer. Porque muitos se questionam assim, já que Deus queria dar um filho para ele, porque não fez a esposa nascer já fértil? Porque se a esposa nasce fértil, a gente não estaria falando dela aqui agora. Então você começa a entender por que essa provação chegou até você. E por que Deus não impediu ela de chegar. Porque se você não suportasse, Deus iria te livrar. Se Ele não te livrou, é porque você suporta, é porque você aguenta, é porque Deus está dizendo: eu vou te levar ao impossível, e você vai ver com os seus olhos a realização de alguém que anda em fé e caminha em fé comigo. Abraão, ele vem de uma descendência idólatra, que não cria em Deus. O que Deus vai fazer com ele é o seguinte: a sua descendência inteira passou servindo a outros deuses, mas a partir de você, 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 a sua geração não será como os seus antepassados, mas a sua geração será bendita na terra. A sua geração, você não vai carregar traços de infidelidade na sua geração. Você não vai carregar traços de morte na sua geração. Eu vou te dar um novo começo na sua vida, na sua história. Eu estou te levando a um novo nível de fé. Fé que vê o impossível, sim, mas fé que transforma, fé que liberta, fé que muda o caráter, fé que faz com que o Senhor seja visto. Aleluia. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 18, no verso 10.
Gênesis 18:10. Diz assim: um deles disse: certamente voltarei a você daqui a 1 ano, e Sara, sua mulher, dará à luz. Sara estava escutando à porta da tenda, atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados de idade, e Sara já havia cessado o costume das mulheres. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesmo: depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu, dizendo: será verdade que darei ainda a luz, sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Nessa altura aqui do campeonato, eles recebem a visita de 3 homens. E o texto vai dizer, alguns estudiosos dizem que eles estão vendo o próprio Senhor, seres celestiais. E dizem para ele: daqui a 1 ano, a sua mulher terá um filho. Ela ri porque olha para a sua condição física. E o riso dela, quem é que já riu de nervoso? Ela está rindo porque ela está olhando para a sua condição física, dizendo: eu não consigo, e o meu esposo também não consegue. E o Senhor diz para eles: será que existe alguma coisa difícil para eu realizar? Será que existe alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor fazer? Às vezes, irmãos, nós estamos como Sara, duvidando do poder de Deus, e o Senhor está aqui para te perguntar: será que existe alguma coisa difícil para Ele realizar? Será que existe alguma coisa difícil? Será que existe algo difícil para o Senhor? Será que aquele que criou o céu, o universo, a terra e todas as coisas, será que para Ele é difícil? Será que para Ele é difícil realizar aquilo que você está esperando? Será que para Ele é muito difícil realizar o que você está aguardando? Não! O mesmo Deus que disse haja, o mesmo Deus que olhou para o universo ainda uniforme, sem nada, era escuro, vazio, sem forma, e disse haja. O mesmo Deus que mesmo sendo impossível fisicamente alguém andar sobre as águas, disse: vem! O mesmo Deus que, quando a notícia de Lázaro já estava dizendo: está morto, o cheiro é de morto, a notícia é de morto, Ele olhou e disse: vem para fora! Será que existe algo difícil para o Senhor? Será que existe algo difícil para o Senhor? Será que existe algo difícil? Será que existe algo difícil para Ele? Com uma palavra, Ele pode mudar a sua vida hoje. Uma palavra. Com uma palavra, uma única palavra, Ele pode mudar toda e qualquer realidade. Com uma palavra, com uma palavra, Ele pode visitar a Dani e o Vitinho naquele hospital. Com uma palavra. Com uma palavra, uma palavra, uma palavra. Será que existe algo demasiadamente difícil?
E sabe qual é o problema de alguns que não estão reclamando, mas nem oram mais, nem celebram mais, porque se cansaram. Porque a provação deveria estar gerando em você perseverança e não desistência. A provação deveria estar gerando em você perseverança. Abraão está assim: minha mulher não pode, mas eu continuo crendo na palavra. Agora eu não posso, mas eu continuo ouvindo ao Senhor. Eu não sei como Ele vai fazer, mas eu sei que na hora certa, no tempo certo, Ele vai fazer. Na hora certa, no tempo certo, Ele vai fazer, porque Ele não mente, Ele não volta atrás. A sua palavra é fiel. Quando Ele diz, Ele não está achando, Ele está decretando. Quando Ele fala, Ele não está sugerindo, Ele não está dando simplesmente um parecer, mas Ele está decretando. A terceira evidência, e agora eu desço. A terceira evidência de uma fé verdadeira é crer no impossível. Deus quer gerar em nós um bom testemunho, o suportar as provações, mas também continuar crendo no impossível. Existem algumas questões que estão faltando alguns detalhes. Você não está percebendo, mas algumas coisas já estão mudando. Algumas coisas já estão mudando. Às vezes, irmãos, a gente não percebe, porque às vezes está noite, mas é uma noite de madrugada ainda. Mas daqui a pouco vai ser 5 horas da manhã. Aquilo que é noite, daqui a pouco vai começar a clarear, para daqui a pouco ser 6 horas da manhã. Porque a palavra do Senhor diz que a vida do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando, 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 até ser um dia perfeito. Meia-noite já é um novo dia, mas ainda está à noite. Mas por enquanto é ainda. Mas daqui a pouco, 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 daqui a pouco é 6 horas da manhã, daqui a pouco é 7 horas da manhã, daqui a pouco a luz vai aparecer, daqui a pouco será dia. Ah, irmão, pode ser madrugada ainda, mas eu continuo crendo, 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 eu continuo declarando. Quantos de nós já nem ora mais pela cura? Quantos de nós já nem ora mais pelo milagre? Quantos de nós já nem ora mais pela multiplicação? Quantos de nós já nem estão orando mais para os filhos voltarem? Será que existe alguma coisa demasiadamente difícil para Ele fazer? Será que existe alguma coisa demasiadamente difícil para Ele fazer? Em Gênesis 22, o Senhor chama Abraão para o sacrifício. Porque todo aquele que tem uma fé verdadeira também está pronto para sacrificar. Mas aquilo
que o mundo vê como sacrifício, quem sacrifica vê como adoração. Enquanto eu estava fazendo essa mensagem, eu vi alguns rostos. Eu comecei a enxergar alguns rostos que apareciam na minha frente. Rostos de pessoas que entregaram uma grande oferta, um grande sacrifício, que subiram ao Monte Moriá e deixaram lá no altar o sacrifício. Mas Abraão disse: subiremos, adoraremos e voltaremos. Você pode ter certeza, porque se hoje ainda você está lá no topo do monte, oferecendo o sacrifício, entregando para Deus, não está na hora de descer do monte com a mão vazia, achando que o sacrifício morre, que o sacrifício não morre no monte. Sacrifício não morre no monte. Você não entregou para Deus e Deus não vai tomar para Ele. Deus vai trazer a provisão. Deus irá trazer a provisão. O cordeiro está sendo preparado. O sacrifício já foi amarrado. Os pés estão amarrados. As mãos estão amarradas. Já está tudo decidido. Eu vou sacrificar. Mas eu quero te trazer a memória de algumas pessoas aqui. Você que já desistiu, tem semanas, tem meses, tem anos, que já nem ora mais, já nem fala mais com o Senhor. Sacrificou, está querendo descer do Monte Moriá com as mãos vazias. Ei, você não vai descer do monte com as mãos vazias. Você não vai descer do monte com as mãos vazias. Você tem tentado descer desse monte e o Senhor tem te impedido sair de lá. Por quê? Porque Ele quer te ensinar que quando tudo parece que vai se perder, quando tudo parecer que vai acabar, a provisão vai chegar. Uma fé verdadeira crê no impossível. Uma fé verdadeira crê no impossível. E o texto vai dizer: o sacrifício está amarrado. Está com um punhal nas mãos. É agora. Porque enquanto você não considerar o sacrifício morto, ressurreição não acontece. Você abandonou algumas coisas, mas ainda sente falta, ainda se lembra de algumas coisas, ainda alguns questionamentos chegam na sua cabeça, dizendo assim: ah, naquele tempo, naquele período seria diferente.
Eu conseguiria resolver esse problema se fossem outros tempos, mas você já subiu o monte. Você não desce de lá para a mesma vida, você desce de lá com uma nova vida. Você não desce de lá. E o texto vai dizer que quando ele vai sacrificar, um anjo vem e segura as mãos dele. Não precisa matar fisicamente, porque eu sei que no seu coração ele já ressuscitou. Toda a entrega no altar não é para te tomar, não é para te tirar, mas é para quando você voltar para a sua vida, você não volte mais a mesma pessoa. É para crer no impossível. Fica de pé do seu lugar.